Muito boa tarde para você. Está no ar o Repercutindo Especial. Esse sábado, o Repercutindo é especial. A gente vai falar sobre eleições. Esse ano eleitoral, e a TV Jornal inicia os programas especiais sobre eleições. E nada melhor do que receber quem mais entende, que é o advogado especialista nessa parte eleitoral, que é o doutor Emílio Duarte. Ele que é membro da Comissão de Direito Eleitoral do Conselho Federal da OAB. Doutor Emílio, seja muito bem-vindo ao Repercutindo. Muito boa tarde para você. Boa tarde. Eu que agradeço a participação de estar aqui nessa casa, nesse programa, para conversar com o cidadão, com o eleitor, e esclarecer as mudanças, as coisas mais importantes e fundamentais que vão ocorrer no Brasil até o dia 7 de outubro. Doutor Emílio, a gente já vai começar falando sobre foro privilegiado. Inclusive, esse assunto esteve muito em alta essa semana nas discussões do Supremo Tribunal Federal. E o que é que mudou após toda essa votação para, principalmente no caso de senadores e deputados? O tribunal, num julgamento histórico, por 11-0, né, mudou as regras para o foro privilegiado para deputado federal e senador, apenas para os congressistas, né? 513 deputados federais e 81 senadores da República. Infelizmente, a classe política nos últimos tempos tem ocupado mais nos jornais a parte policial do que a parte política propriamente dita. Então, pela enormidade de processos de vários deputados federais e senadores no Supremo, né, a Corte decidiu acompanhar o entendimento do relator da matéria, ministro Barroso, de que apenas os casos, os crimes cometidos em função do exercício do mandato de deputado federal e senador, do parlamentar federal, é que pode ser analisado pelo Supremo. A competência é do Supremo Tribunal Federal, ou seja, permanece a prerrogativa de foro. Por quê? Ele diz no seu voto, muito claramente, e eu assisti na íntegra o julgamento, que a prerrogativa de foro que a Constituição quis dar não é para o indivíduo, o sujeito, e sim para o mandato que ele exerce, para garantir a total independência do mandato, para que o parlamentar exerça seu mandato, vote nas questões mais importantes, com a sua consciência e independência, sem ser por pressão política de quem quer que seja. Então, o que é que muda com tudo isso? Como era tratado o foro privilegiado antes e como é que fica agora? Desde a diplomação, quando acaba a eleição, prestado contas, todas as prestações de contas fechadas, aprovadas, contabilizados os votos, ele recebe um diploma de deputado federal ou senador eleito. Né? A partir daí, ele só poderá ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal com crimes referentes ao mandato. Tá? O crime comum, por exemplo, qualquer outro crime, na seara civil, penal, qualquer processo, ele vai ser deslocado da competência para o juiz local lá e vai respeitar a competência do Código de Processo Penal, a competência que existe lá para qualquer cidadão comum do Código de Processo Civil. Antigamente não, todo e qualquer processo, até o processo que o parlamentar já estava em andamento, em fase de conclusão, por exemplo, quando ele se elegia, já deslocava a competência para Brasília, começava do zero no Supremo Tribunal Federal. Agora, também sobre esse aspecto, houve uma mudança, que é o seguinte, a partir do momento que fez toda a instrução processual, né, a última fase antes da sentença num processo penal, é a fase de alegações finais, que abre-se o prazo para as duas partes, autor, vítima e o réu, se pronunciarem para fazer as suas alegações finais antes da sentença do magistrado. A partir do despacho, da publicação desse despacho, para a abertura do prazo de apresentação das alegações finais, a partir daí não se desloca mais competência. O que é isso? Imagine você que um parlamentar que tivesse em via de ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal, o feeling da sua defesa, seus advogados, entendessem que ele estava perto de ser julgado para ser pautado no Supremo Tribunal Federal o seu processo e ele ia receber uma condenação. Ele poderia renunciar ao mandato, como já houve alguns exemplos na nossa República, e aí voltaria o processo do zero para a competência do respectivo Estado de que o parlamentar representa no Congresso Nacional. Estão fechando mais o cerco quando o assunto é punição para quem comete crime sendo político? Na verdade, estão sim. E a regra, infelizmente, por mais absurdo que alguém possa dizer que era a regra com relação ao prerrogativo de foro para os deputados federais e senadores, era o que estava na legislação, era a interpretação dada à Constituição, né, que era muito mais ampla do que e aí muitos usavam em seu benefício, usavam a regra que tinha favorável e tinha, infelizmente, o cidadão comum não pode escolher a competência. Se você
cometer um crime aqui em Caruaru, só ser julgado pelo juiz aqui de criminal de Caruaru, tá certo? Tem mais de um, aí a distribuição eletrônica para ver se é a primeira vara, a segunda vara criminal, a terceira vara criminal, enfim. E os políticos não, detentores de prerrogativa de foro, eles tinham e usavam o seu bel prazer, a escolha, podiam escolher em que instância eram julgados, não é? Ao passo que ele quando renunciasse... Tem algum exemplo prático que a gente pode dar? Tem. O exemplo clássico do ex-governador Azeredo, do estado de Minas, que foi condenado no caso do Mensalão Mineiro. Né? E o governador, o fora STJ, né? Ele começou o processo no STJ, ele deixou de ser governador, aí volta para Minas Gerais, se elegeu deputado federal, deslocou a competência para o Supremo Tribunal Federal imediatamente quando ele é diplomado. E aí, quando estava em via de ser pautado o seu processo, com o parecer do Ministério Público desfavorável a ele, né, e a sensibilidade de despachar com os ministros no plenário, o entendimento da corte, sabia que ele estava em via de ter uma condenação penal em seu desfavor. O que é que ele combinando com a sua defesa, a solução que ele achou para o caso, renunciou ao seu mandato, né, pediu a renúncia de quase 2 anos de mandato de deputado federal, preferiu deixar de ser deputado para se manter em liberdade e foi deslocada novamente a competência lá para o juízo da capital mineira, de BH, no Fórum Criminal da cidade de Belo Horizonte. Depois ele foi condenado, tramitou o processo todo, foi condenado pelo juiz criminal, né, e a defesa manejou o recurso natural, o direito de recurso é inalienável, e ele recorreu para o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que confirmou a sua condenação, e agora o tribunal está correndo para que ele execute a sua pena, consiga executar a sua pena para que ele, enfim, seja recolhido para cumprir a sua pena, que é em regime fechado, ou seja, preso. Antes que prescreva, que está em vias já de prescrever. Então, a luta de todo o Estado, né, brasileiro, da Justiça de Minas Gerais, do Supremo Tribunal Federal, dos Procuradores da República, dos Procuradores de Justiça do Estado de Minas Gerais, dos promotores, né, dos magistrados, desembargadores, para fazer com que um político, um agente público, cumpra a sua pena, ao passo que, se fosse cidadão comum, ele já estaria condenado, já estaria com certeza preso, inclusive, cumprindo sua pena. Então, isso é apenas um caso, né, entre tantos que a gente sabe que devem estar nesse mesmo barco aí no Brasil. Mas vamos falar agora de financiamento de campanha, porque também houve algumas mudanças em relação ao financiamento de campanha no país. Empresas como Odebrecht, como tantas outras que se envolveram em grandes escândalos no Brasil, não só essa, mas todas não poderão mais financiar campanhas no país. O que é que mudou? Quem pode financiar hoje? E até existe a informação que haverá dinheiro saindo dos cofres públicos para financiar campanhas esse ano, é isso? É verdade. Infelizmente, até você que está nos assistindo agora, que não gosta de política, não vai votar em ninguém, talvez nem vote para pagar a multa, que eu acho que nem multa é tão barato o valor, vai viajar, enfim, não queira nem participar do processo político, também vai pagar a conta dessa eleição. Por quê? Porque tudo isso que está acontecendo no Brasil, né, que eu, como otimista inveterado que sou, creio que nós vamos sair maiores, o Brasil vai sair maior do que tudo isso que nós estamos passando, e tem todo um efeito pedagógico. Mas os congressistas jogaram a culpa de toda a corrupção nas empresas. Disseram o seguinte: olha, as empresas que financiaram nossa campanha para que a gente chegasse aqui no Congresso Nacional, e aí eles ficam exigindo que a gente consiga do poder público, consiga do executivo, o retorno do investimento com obras, fornecimento de produtos, bens e serviços. Então, ou seja, a culpa de toda a corrupção é da pessoa jurídica. Então vamos fazer o seguinte: vamos excluir, vamos alijar, retirar do processo político eleitoral a participação da pessoa jurídica, fazendo com que a pessoa jurídica não possa doar nenhum centavo na campanha. Apenas você que está nos ouvindo, pessoa física, que agora recentemente, dia 30, cumprimos mais uma etapa com o fisco. Apresentamos nossa declaração de imposto de renda. Você vai pegar aquela sua declaração de imposto de renda, até 10% daquela renda tributável que você oferiu no ano passado, você pode doar para o seu candidato. Agora, o que a gente tem escutado da população é que a classe política está descredibilizada, né? O interesse pela política e por votar, né? Nós vamos ter uma abstenção recorde, creio eu, por tudo que eu tenho andado nesse estado e escutando da população. A população não sequer quer participar do processo político. Imagine doar para dinheiro para a campanha do seu candidato. Então, fizeram uma estimativa de que, se dependesse só da pessoa física, a campanha ia ser um fiasco, não ia ter dinheiro para fazer a campanha eleitoral. O que é que eles criaram? Não é? Porque a regra do processo eleitoral, a cada eleição, muda, felizmente ou infelizmente.
né, tenta se aprimorar. Né? É tão sério essa questão da regra do processo eleitoral que está na Constituição. É o artigo 16 que diz que a regra tem que estar posta, todas as alterações da lei promulgada, inclusive em vigor, até um ano antes da eleição, para que seja válida. Então foi até o dia 7 de outubro do ano passado promulgada a nova alteração da legislação, então está válida para esse ano, que diz o seguinte, a partir de agora vai ser criado um fundo específico em toda eleição, que vem do Orçamento Geral da União, ou seja, dinheiro verde, amarelo, azul e branco, dinheiro que é retirado do Ministério da Saúde, dinheiro que é retirado do Ministério da Segurança. Está aí um pernambucano, no recém-criado Ministério da Segurança Pública, um problema sério no Rio e em outros estados, Rio Grande do Norte, Pernambuco, não é diferente. Enfim, problema no Brasil da segurança pública, penando atrás de orçamento que não tem, contingência no Ministério da Ciência e Tecnologia, contingenciamento... Mas encontra dinheiro, né, para financiar a campanha. Do Ministério da Saúde, enfim. E eles tiraram do Orçamento Geral da União quase 1 bilhão e 600 mil para financiar a campanha. E recentemente o Supremo respondendo a uma consulta do deputado federal, perguntando se, além disso, todo ano, independente da eleição ou não, os partidos recebem o chamado fundo partidário, que está em torno de quase R$1 bilhão para esse ano. Então, somado esse dinheiro de 1 bilhão quase, tá certo? Mais 1 bilhão e 600, dá mais de 2 bilhões e meio de previsão para ser gasto na eleição. Então, a resposta da Justiça foi, pode sim gastar o dinheiro do fundo partidário na eleição também, independente desse outro fundo criado para financiar a eleição. Obviamente que o fundo partidário tem suas regras específicas. Tem um percentual para formação, né, que passar para a Fundação Formação Política, o percentual de mulheres, para ser gasto com política de participação e inclusão da mulher na política. Mas o que sobrar, pagar seus funcionários, o aluguel da sede partidária, enfim, a verba de manutenção e custeio dos partidos, o que sobrar disso, você pode agregar, juntar com este fundo e ser gasto na eleição de 2018. E esse dinheiro, como é distribuído entre os partidos? Os partidos, por exemplo, vão poder escolher, não, eu quero investir mais na campanha de fulano do que na campanha de ciclano. Então, isso acaba favorecendo alguns políticos. Como é que vai ser essa distribuição dessa renda para financiamento de campanhas? Com certeza a gente não tem como escapar disso, porque como funciona a realidade? A lei diz que agora em junho o Tribunal Superior Eleitoral vai dizer para toda a nação quanto vai ser distribuído efetivamente os valores e números exatos. Né? E o montante de cada partido irá receber da Justiça Eleitoral nesse fundo. Então o dinheiro é repassado para as direções nacionais do partido, que passarão para suas regionais, para que custeie a campanha do deputado estadual, deputado federal, senadores, enfim. E o limite máximo, só para ter ideia, no caso de Pernambuco, aliás, da lei para deputado federal no caso de Pernambuco, 2,5 milhões de reais. Então até 2,5 milhões o partido pode investir, pode doar na campanha do deputado federal. Obviamente, para o dinheiro chegar até o candidato lá na ponta, ele tem que ter uma relação boa com a direção, né, do partido, não pode fugir disso, ele não tem como não ter uma direção, um contato com a direção e achar que vai receber o máximo de dinheiro. Então, a Justiça Eleitoral fiscaliza isso? Existe algum tipo de fiscalização? Vai fiscalizar. Tem um sistema de prestação de contas eleitorais, SPCE, e toda doação é informada, não é? E é fiscalizada, é tudo online, bate com a Receita Federal. Isso é uma das coisas que bem funciona no país, é a Justiça Eleitoral, muito rápida, muito ágil, e seu sistema de informação todo interligado com a BIM, Receita Federal, todos os órgãos de inteligência, fiscalização e controle. Você acha, inclusive, que esse formato de financiamento de campanhas, tirando as empresas, isso muda um pouquinho a realidade da política no Brasil em relação a campanhas, que existem tantos escândalos envolvendo aí políticos que se envolveram em escândalos por conta de financiamento incorreto de campanha. Você acha que isso muda um pouco ou não muda muito? Eu tenho comigo que a nova realidade política brasileira, eu que recebo no escritório mandatários de todos os entes federados, né, mandatários estaduais, federais, né, municipais, e eu tenho notado que a classe política anda um pouco com medo, né, com tudo isso que está... Né? É muito bom, tudo isso que está acontecendo no Brasil tem um efeito muito pedagógico, né, eles estão aprendendo, estão tirando lição, e aquela certeza de impunidade não existe mais, né? Porque tá vendo que realmente a lei é para todos, estão vendo colegas parlamentares, senadores, deputados federais presos, pagando por pena, né? Exatamente, até ex-presidente da República. Então, felizmente, um Brasil uma democracia ainda jovem, mas as instituições, graças a Deus, se encontram em pleno funcionamento. Sou otimista, como já disse, e tenho certeza que a mentalidade
dos políticos e também do eleitor tem que mudar. E tem outra novidade nas eleições desse ano, que é a impressão de pelo menos 30 mil votos nas urnas eletrônicas, 30 mil urnas 30 mil, no Brasil terão impressão de votos. Qual a sua opinião em relação a isso? Na verdade, o que é que a lei também que foi aprovada no ano passado, que instituiu esse fundo público de campanha, também aprovou? Que a partir de agora, você quando digita seus candidatos, o número do seu candidato, aperta uma tecla, imprime seu voto para você fazer o batimento, olhar se aquilo que você digitou na urna é aquilo que o papel imprimiu. Está certo? Ok, você vai e deposita na urna. Tudo bem. A Justiça Eleitoral, quando recebeu isso, fez o levantamento de custo e disse o seguinte, olha, nós estamos contingenciando aquilo que eu falei, a crise fiscal no governo brasileiro é uma realidade, a crise econômica também, e aí vários órgãos do Poder Executivo tiveram seus orçamentos contingenciados e a Justiça Eleitoral também. A Justiça Eleitoral disse, olha, a gente não tem como cumprir isso, né? E fizeram várias reuniões com o Poder Executivo, com a Câmara, com o Senado, e, na verdade, vão se fazer em caráter experimental aquilo que dá. 30 mil urnas serão selecionadas e vai ter realmente esse voto impresso, né? Aquilo que você digitar, sai impresso no papel, você vai e deposita na urna. Ao meu ver, é um retrocesso, né? O sistema de votação brasileiro é muito rápido, permite a apuração rapidamente e a gente conhecer o resultado das eleições no mesmo dia. É uma inovação que a Justiça Eleitoral do Brasil sempre teve à frente de várias outras justiças eleitorais, mas trazer o voto impresso, eu acho que no meu sentir, respeitando a opinião de todo mundo, contrária, é que é um retrocesso. E aí eu queria fazer outra pergunta para você em relação ao presidente Lula. O presidente Lula hoje, o ex-presidente Lula, está preso, mas mesmo assim ele tem sido colocado nas pesquisas de presidenciáveis. Hoje, na situação que ele está, preso, detido, ele pode realmente disputar uma eleição mesmo na situação que ele está hoje ou não? Na verdade, a gente vamos tentar aqui concatenar as ideias para que todo telespectador entenda de forma muito clara, muito tranquila. Em primeiro lugar, eu só queria deixar consignado que o único órgão que diz se o cidadão é elegível ou inelegível é a Justiça Eleitoral. Então, o primeiro passo, na Convenção Nacional do Partido, é preciso que na ata esteja eleitos convencionais, que o candidato, né, seja aprovado pelos convencionais, que o candidato a presidente da República seja Lula, do PT. Então, pega-se a ata da convenção, tá certo? Pega os documentos pessoais dele, do seu vice, da chapa, né? E envia-se no sistema de registro de candidatura, né, o Candex, módulo externo, para a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral recebe, abre o prazo para alguém impugnar, ou seja, alguém contestar essa candidatura dele, o Ministério Público, outros partidos, adversários. E aí se faz essa junção desse processo, dessas correntes contrárias que alegam, o Ministério Público, outros partidos que alegam que ele seja inelegível, e vai para o relator julgar se ele é elegível ou não. Até o julgamento desse processo, a lei diz que é permitido a este candidato subjúdice disputar e praticar todos os atos inerentes à eleição. Nós vamos ter uma novidade. Ora, se ele estiver preso ainda, o juízo lá da execução da 12ª Vara de Curitiba vai ter que dar um jeito de como é que vai fazer. Eu não sei se vai autorizar que ele saia para gravar o guia, se vai autorizar que a produtora entre lá para gravar o guia, mas é garantido por lei, não sou eu que estou dizendo, a lei que diz que ele pode praticar até ser julgado, tá certo? Todos os atos de campanha. Agora, se ele é inelegível ou não, a Justiça Eleitoral, quando pegar o processo, vai analisar 3 questões fáticas. Primeiro, ele tem condenação. Se a resposta for sim, ok, ele teve condenação. Ele teve condenação, isso aí não sou eu que estou inventando. No juiz Sérgio Moro, recorreu para o Tribunal do Paraná e o Tribunal, inclusive, ampliou a pena. Ok, primeira resposta sim. A segunda, esse crime cometido por ele está na lei de ficha limpa? Está previsto como uma conduta que, para a seara eleitoral, ela acha reprovável? Ok, está. E a terceira e última, essa condenação está válida no mundo jurídico? Ou seja, não tem nenhuma liminar que suspendeu? Não tem. Então, se as 3 perguntas ao mesmo tempo tiverem a resposta sim, ele vai ser declarado ao final inelegível pela Justiça Eleitoral. Se apenas uma decisão ela sai antes do processo eleitoral, da votação? Pode ser que saia e pode ser que não. A última vez que tivemos um processo durou um pouco mais de 100 dias. Agora, também a lei diz que até 20 dias antes do pleito, até 17 de setembro, no caso 20 dias antes do dia 7, o partido e a coligação poderá
substituir o candidato. Aí vai depender da estratégia política do partido. Ora, se até o dia 17 não tiver julgado o processo dele, o partido vai optar duas frentes. Ora, ou a gente arrisca com ele, fica com ele até ser julgado, ou a gente aproveita agora o último dia do prazo e muda o candidato. É uma estratégia política, aí não tem nada a ver com o jurídico. Tá? Agora, até ser julgado o processo, o que a lei garante é que ele subjúdice todos os seus atos de campanha, ele pode praticar. E se ele não for julgado até o dia da votação e acabar ganhando a eleição, por exemplo, o que acontece? Os votos dele ficam separados, ficam guardados e só serão computados ao final do processo de julgamento do seu pedido de registro de candidatura. Não é? E da ação, né? Porque entra com ação, é uma sigla AIRC, que é uma ação de impugnação ou registro de candidatura, que vai ser proposta, pode ser proposta pelo Ministério Público e todas as coligações que quiserem propor no prazo dado pela lei, podem propor essa ação em desfavor do candidato. Então, depois de todos esses escândalos que a gente presenciou agora há pouco na política, desde do impeachment até presidente também com assessor com mala de dinheiro, então tantos escândalos no nosso país. Como é que você avalia essas mudanças, todas essas mudanças que a gente acabou de falar, no ano de eleição, próximo ao processo eleitoral, ao pleito eleitoral? Na verdade, a Justiça Eleitoral tenta o tempo todo diminuir bastante a relação que, sobretudo no norte e nordeste do país, né, tem trabalhos em vários centros de estudo de ciência política, a Universidade Federal aqui é uma, da relação que tem no candidato com o recurso que ele tem com o número de votos. Essa relação é bem maior no norte e nordeste do país. E justamente a legislação vem o tempo todo tentando minorar os efeitos dessa relação. Ou seja, que quem tenha mais dinheiro não ganha efetivamente a eleição. Aquele que tem menos dinheiro possa, pelo menos em tese, participar em paridade de armas, de igualdade das armas, de condição para participar do processo eleitoral. Eu vejo que vem avançando. Rapidamente aqui, fazer uma digressão histórica, para o eleitor, para o cidadão que está nos assistindo, a gente alcançou uma época que tinha, por exemplo, outdoor, a gente alcançou uma época que tinha showmício, a gente alcançou uma época que tinha pintura de muro em ruas e avenidas estratégicas, a gente alcançou uma época, até agora recentemente, cavaletes, que era empestado de cavaletes. Então a legislação vem para e passo, ano a ano, tentando se aprimorar para que cada vez mais a decisão do voto, né, a relação eleitor e seu representante ao final, no voto, no dia da urna, ele ali onde se iguala todas as classes sociais, onde o rico, o pobre tem o mesmo valor na hora do voto, que essa relação seja cada vez mais no campo das ideias, da proposta, daquilo que pode vir a mudar o rumo do país, sobretudo desse ano, que é a eleição geral que vai mudar o governo do estado de Pernambuco, de todos os estados, do presidente da República, que vai conduzir todo o nosso destino da população brasileira. Doutor Emílio, você acredita também na mudança do perfil do Congresso Nacional? Acha que o Congresso Nacional realmente haverá uma mudança, uma qualificação maior com tudo isso que a gente acabou de falar? Eu acredito que a renovação vai existir, agora ainda abaixo daquilo que a gente espera. Não é? Primeiro porque as pessoas que cada vez mais se afastam da atividade política. Infelizmente, as pessoas de bem estão cada vez mais querendo sair da atividade política. Isso é um retrocesso. Eu acho que o maior julgador de tudo isso que está acontecendo na política brasileira é o cidadão eleitor. Acabe com essa ideia de que você tem que se alijar do processo, que isso não tem nada a ver com a minha vida, não tem nada a ver com o meu pirão, com a minha casa. Pelo contrário, todas as coisas inerentes à sua vida, política de emprego, renda, preço de gasolina, preço das tarifas públicas, tudo isso é resolvido no campo da política. Então, em vez de você ficar o tempo todo criticando quem está aí, vá em busca de alguém que tem um passado limpo, uma ficha limpa. Se você procurar, tem alguém que você conhece. Se você não conhece, é alguém que o familiar seu conhece, alguém que um amigo de confiança conhece, um colega de trabalho seu conhece. Vá atrás daquele passado, invista e mude, porque só com o novo nós vamos fazer uma política e aí uma vida pública num nível, num patamar que o povo brasileiro merece. Obrigada, viu, doutor Emílio, pela participação hoje no Repercutindo. Excelentes esclarecimentos. Espero recebê-lo outras vezes aqui em Caruaru. Eu que agradeço, espero ter podido contribuir um pouco e estarei sempre à disposição. Esse ano a agenda até depois da eleição, até o diplomação, nós estamos aí trabalhando full time, estamos sempre à disposição. Muito obrigada e olha, o Repercutindo de hoje vai ficando por aqui. A gente volta na próxima semana com todo o time de conteúdo da TV Jornal de volta aqui discutindo os principais fatos da semana e eu volto a me encontrar com você segunda-feira às 7h15 da noite no TV Jornal
Jornal Notícias. Uma ótima noite, até segunda e um ótimo fim de semana.